Ministro do Supremo Tribunal Federal manda soltar 11 investigados da Operação Lava Jato em Curitiba. Paulo Roberto da Costa, ex-diretor da Petrobras, já está fora das grades. Paulo Roberto Costa, ex-presidente da Petrobras, foi o primeiro a deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Acompanhado de parentes e advogados, ele não falou com a imprensa. De acordo com o advogado de defesa, Paulo Roberto está proibido de deixar o Rio de Janeiro, onde mora. Ele deve entregar o passaporte para a polícia. A decisão que tem hoje do Supremo é que para que toda a investigação vá para lá. O esquema investigado pela Operação Lava Jato movimentou mais de 10 bilhões de reais em lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o ex-diretor da Petrobras ajudou empresas de fachada mantidas pelo doleiro Alberto Youssef a fechar contratos com a estatal. Alguns, como a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. Só nesses contratos, a polícia estima que foram desviados 400 milhões de dólares com o superfaturamento da obra. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, determinou que todos os suspeitos fossem libertados, porque o caso deveria ser julgado pelo STF e não pela Justiça Federal, já que envolve um deputado federal. Mais 10 suspeitos permanecem presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e na casa de custódia em Piraquara. Eles ainda não foram soltos porque o juiz Sérgio Fernando Moro consultou o Supremo Tribunal Federal sobre a abrangência dessa decisão, se é válida para todos os investigados ou não. O magistrado decidiu, pelo menos até agora, que era só em relação ao seu Paulo. De acordo com o criminalista Pier Paolo Bottini, a decisão de soltar os suspeitos foi acertada. O que houve aí foi um equívoco de procedimento. O Supremo Tribunal Federal tem estado atento a essa questão de prescrição, tem sido célere e é fundamental que os juízes se atentem para isso, para que não sejam atrasadas investigações como essa. Ô Vila, eles iam ser libertados qualquer hora, né? Porque é um julgamento, iam ser julgados, etc. Mas precisava ser todo mundo numa tacada só? Não dá uma sensação de as pessoas ficam... Será que é mais uma vez a impunidade no Brasil? Com todo respeito, dizer que os julgamentos do STF são céleres é o país da piada pronta. Não dá, né? Devagar, como eu vi aí. Agora, 10 bilhões... Imagine a fortuna, William. Na reportagem anterior, a gente fala que nós temos graves problemas de competitividade. Foram roubados do país 10 bilhões. Só para um cidadão chamado Youssef, que eu nem sabia quem era. Quer dizer, eu me lembrava dele do Banestado, nem lembrava que ele estava vivo. Agora, levar a investigação para o STF por causa dos 2 deputados está absolutamente correto. É o foro privilegiado, é a denominação que se deu. Agora, parar o conjunto da investigação que envolve inúmeras pessoas que não têm possibilidade de ter o foro privilegiado, me parece um equívoco e me parece um problema eleitoral grave, porque separa a investigação que está adentrando em entranhas problemáticas que vinculam eleições, partidos. Me parece a decisão do ministro em relação ao conjunto de investigação, não em relação aos 2 deputados, absolutamente incorreta. Olha, William, esse juiz federal lá do Paraná é um dos mais respeitados que nós temos no contexto dos juízes brasileiros, é o Sérgio Moro. Ele conduziu o inquérito com muita competência. Nesse inquérito, precisava ficar preso mesmo durante esse tempo que ficou este ex-diretor da Petrobras, porque ele estava interferindo nas provas. A família foi surpreendida pela Polícia Federal subtraindo documentos de escritório, essa coisa toda. Então, ele solto podia ser muito lesivo ao andamento das investigações. Por que você mantém o sujeito preso enquanto ele não é condenado definitivamente? Porque ele pode perturbar a ordem das investigações, intimidar testemunhas, essa coisa toda. Essa fase, eu entendo que o juiz Sérgio Moro superou. A Polícia Federal estava já numa fase mais adiantada. A decisão do Zavascki, do tribunal, ela diz respeito ao que já aconteceu em outros processos. Vamos lembrar também que o Paulo Maluf ficou preso um tempo, acusado de lavagem de dinheiro, coisa toda, foi solto logo depois. O Paulo Maluf e o filho. O deputado Rodrigues, que ficou preso um tempo, foi solto após o encerramento das investigações. O deputado aqui de Osasco. Enfim, eu quero dizer que esse processo, ir para o Supremo Tribunal Federal e todos serem processados pelo Supremo Tribunal Federal, e não só os deputados, eu acho que vai gerar uma situação que já é objeto de discussão internacional até. Suprime-se o duplo grau de jurisdição. Só tem um julgamento.
Muitos acham bons, mas a grande parte não se conforma, quer ter todos os graus de jurisdições possíveis, para que uma decisão possa ser reapreciada, etc, etc. Eu acho que a decisão pode acelerar o processo, se é que o Supremo tem condições de fazer isso, mas eu acho que o juiz Sérgio Moro estava conduzindo muito bem esse processo e não era possível mais mantê-los todos presos. A lei não permitiria que uma prisão provisória pudesse se estender por mais tempo do que esse que já foi dado.